construtora Camargo Correia e da vice-presidência internacional, que tem atuação em África, aqui representada pelo Marco Costa e equipe, nós gostaríamos de agradecer ao João Bosco essa oportunidade que nos é dada no fórum e parabenizá-lo pela iniciativa, cumprimentar, em nome do Alexandre, toda a equipe que está aqui à mesa também, e agradecer a atenção de todos os senhores. Nós estamos trazendo hoje, na verdade, uma reflexão. Uma reflexão para ser compartilhada com vocês sobre o momento de transformação que os negócios vêm sofrendo. Esse ambiente de transformação onde alguns novos valores estão aparecendo e trazendo luz no mundo dos negócios para nós. Uma das questões que nós estamos colocando os negócios passam a ter hoje a necessidade de criar e compartilhar valor com a sociedade, criar e compartilhar valor entre acionistas, sociedade e os nossos clientes. Analistas econômicos colocam que hoje o crescimento econômico ele não está entregando qualidade de vida e que a atividade empresarial ela tem sido responsabilizada cada vez mais pelos principais problemas sociais, econômicos e ambientais e que é generalizada a percepção de que a empresa prospera à custa de uma comunidade que a cerca. Efetivamente, a sociedade está em crise, né? Questões como segurança alimentar, segurança energética, conflitos pelo uso da água, são questões geopolíticas que estão diretamente relacionadas à rentabilidade dos nossos negócios. E, efetivamente, percebemos que, nos últimos 20 anos, nem a ciência, nem a engenharia, nem a tecnologia conseguiu dar conta dessa questão. Então, refletimos sobre a necessidade que temos hoje de reconectar o sucesso da empresa diretamente ao progresso social, identificando demandas da sociedade que possam também ser oportunidades empresariais. O setor da construção civil pesada está passando por uma grande transformação. E a velocidade dessa transformação ela vai depender da intensidade de forças internas e externas. Quando a gente está falando em forças internas e externas, a gente está falando sobre disponibilidade de recursos naturais e organização da sociedade. Nesse contexto, nós estamos falando de, por exemplo, o recurso água. E, como eu falei, segurança hídrica, segurança energética, segurança alimentar. Estamos falando sobre disponibilidade de recursos florestais, especialmente madeira, que para a construção civil pesada é um insumo bastante importante. Nós estamos falando sobre conflitos e organização da sociedade civil como acelerador dessas mudanças no mundo dos negócios. Se a gente fizer uma avaliação na curta história, de 80 para cá, a sociedade civil se organiza fortemente e passa a ter não só uma posição mais de conformidade com relação à implantação de empreendimentos, mas sim uma necessidade de opinar, de decidir e de ter benefícios decorrentes desta implantação. Então, hoje no Brasil, por exemplo, nós temos aproximadamente 276 mil organizações não governamentais. E dessas organizações não governamentais, pelo menos 100 mil estão situadas na porção que ainda precisa ser desenvolvida do território nacional. Nós temos também que considerar, nesse aspecto, o aumento dos fluxos migratórios e riscos de conflito. Concentração urbana, que nas grandes metrópoles tem sido um grande problema, e a capacidade da infraestrutura instalada em atender essa demanda. E uma questão que nós não podemos mais deixar de discutir quando se fala de desenvolvimento é a questão de paz e segurança. O outro bloco trata de questões do ambiente geopolítico, que influenciam diretamente nos nossos negócios. Nós estamos falando de acordos, disputas entre nações, pressões e intervenções sobre territórios,
Estamos falando sobre disputa de nações sobre reservas naturais, estamos falando sobre alianças bilaterais, estamos falando sobre BRICS. E um terceiro grande componente é a questão das reformas institucionais. Os clientes públicos hoje repassam, via edital, a responsabilidade aos clientes privados, através de PPPs, na viabilização de empreendimentos. Novas leis geram maior responsabilidade e exposição para empresas privadas, e os avanços importantes se deram no âmbito das instituições, nas políticas públicas não urbanas, focando basicamente transferência de renda e assistência social, em detrimento da implantação de infraestrutura. Vou falar um pouquinho sobre a carência de infraestrutura. A carência de infraestrutura é crescente, em função do aumento acentuado de população nos países de baixa renda, especialmente nas grandes cidades. Nós estamos falando de coisa de 5 milhões de novos residentes, chegando às cidades dos países em desenvolvimento todos os meses. Isso são dados das Nações Unidas. E a maioria dessa população, desses novos moradores, viverão em favelas, superpovoadas e sem serviços, lutando para sobreviver em mercados paralelos, não regulados e caros. O Banco Mundial tem um estudo, que é o Vozes dos Pobres. Eles ouviram 60 mil pobres em 60 países. E os respondentes, repetidas vezes, acentuaram a importância de serviços essenciais, como estradas, transporte, água, esgoto, eletricidade e atenção à saúde. Continuando a falar sobre carência de infraestrutura, na África subsaariana, menos de 8% da população estão ligados... Menos de 8% da população estão ligados ao sistema de energia. E conforme o país, entre 10% a 75% da população vive sem acesso às estradas praticáveis num raio de 1 a 2 quilômetros de suas moradias. Na América Latina como um todo, nós temos 125 milhões de pessoas que continuam não tendo acesso à água de boa qualidade. 200 milhões vivem sem saneamento básico e cerca de 70 milhões ainda não têm acesso a modernos suprimentos de energia. Se a gente falar especificamente de Brasil, a gente está dizendo que, hoje, 84% dos brasileiros já vivem em cidades. E um dos grandes desafios que nós encontramos é que essa população se concentra em regiões onde o abastecimento de água é desfavorável. 55% dos municípios brasileiros, que respondem hoje por 73% da demanda de água no país, precisam receber investimentos até 2015 para garantir sistemas de produção de água e mananciais. Exemplo disso é o que nós estamos vivendo em São Paulo. Apesar da gente ser a 7ª economia do mundo, o Brasil ocupa a 112ª posição num conjunto de 200 países com relação ao quesito saneamento básico. Nós apresentamos um dos mais baixos índices de desenvolvimento em saneamento básico. Quando nós falamos dos dois continentes, quando a gente fala África, quando a gente fala Brasil, existe uma série de possibilidades e vantagens que nos aproximam e que tornam os nossos negócios em parceria viáveis. Nós temos muitas semelhanças que nos aproximam, muitas potencialidades que nos aproximam. Os dois países, ou melhor, os dois continentes, possuem os mais ricos subsolos do mundo em minerais, uma riqueza enorme em biodiversidade, extensas áreas florestadas, como a Amazônia brasileira e a floresta equatorial do Congo, os dois maiores rios em volume de água do mundo, o rio Amazonas e o rio Congo, faixas de clima tropical recobertos por vegetação esparsas, que são as savanas na África e o Cerrado brasileiro, um grande potencial de desenvolvimento de energia limpa, solar, hidráulica e eólica, e um potencial muito grande para o desenvolvimento sustentável. Entendemos também que os dois continentes têm
fragilidades socioambientais. Nós passamos por processos acelerados de desmatamento e alteração no ecossistema. Vivemos hoje mudanças climáticas que causam calor extremos e enchentes. Temos um intenso processo de urbanização, acima das médias mundiais nas últimas décadas, desemprego, criminalidade, favelização. O processo de ocupação privilegiou a exploração dos recursos naturais, introduziu o caráter predatório de diversas atividades ligadas ao setor primário, e o extrativismo colonial, que adiou a industrialização e contribuiu para um subdesenvolvimento econômico e social dos dois países. Nesse contexto, como podemos conduzir similaridades e de potencialidades, como podemos conduzir o nosso negócio partilhando valor, enfrentando as grandes demandas da sociedade. Efetivamente, mudando o nosso modelo, né? A gente tem que entender a execução das obras não mais como uma visão de custo, onde apenas o investimento social privado poderia dar conta de mazelas, né? Onde os projetos sociais possíveis de redução do imposto de renda resolveriam essa equação. A gente avança mais um patamar e começa a ver os nossos empreendimentos, entender os nossos empreendimentos dentro de uma visão de gestão de risco. A gente agrega a gestão socioambiental da operação, começa a ter um pouco mais de visão e responsabilidade sobre as questões socioambientais dos nossos empreendimentos e começa a considerar a questão do licenciamento ambiental, as condicionantes do licenciamento, como se essas questões todas, juntas a esse processo, pudessem viabilizar ou equacionar a implantação de grandes empreendimentos. O que a gente busca, o que dentro da construtora a gente tem tentado levar como diretriz, como estratégia, é que os nossos negócios sejam agentes de transformadores, agentes de transformação, agentes de apoio ao desenvolvimento local, com visão de negócio, onde a visão socioambiental do nosso cliente, seja ele um cliente direto ou seja ele a sociedade, ela se incorpore à estratégia do nosso negócio, que as comunidades possam reconhecer o valor da nossa atuação e que o resultado, é lógico, né, seja garantido aos nossos acionistas e que tenhamos uma visão integrada da realidade onde nós atuamos e que esta visão integrada possa também gerar novas oportunidades de negócio. Assim, entendemos que, além de mudar o modelo, podemos gerar valor para a sociedade, com soluções integradas em grandes empreendimentos de infraestrutura, considerando inovação, eficiência e responsabilidade social, onde a Camargo Corrêa agrega valor para a sociedade e a sociedade agrega valor para a Camargo Corrêa. Nós vamos mostrar um vídeo aqui que fala um pouquinho da nossa experiência na implantação dessas obras que transformam realidades. Há mais de 70 anos, a construtora Camargo Corrêa participa do desenvolvimento econômico e social dos países onde atua. Há mais de 70 anos, a construtora Camargo Corrêa participa do desenvolvimento econômico e social dos países onde atua, superando 500 grandes obras realizadas. Somos referência no setor de construção no Brasil, trabalhando sempre com uma visão integrada das regiões onde estamos presentes. Além disso, ocupamos posição destacada e inovadora na América Latina e na África. Mais que confiança e qualidade na prestação de serviços, oferecemos a nossos clientes as condições necessárias a uma operação de sucesso. E vamos além das soluções de engenharia, construindo novas oportunidades para milhões de pessoas, porque acreditamos que nossos projetos proporcionam um legado de progresso.
Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, estamos construindo para a Anglo American o maior mineroduto do mundo. O empreendimento passa por mais de 30 cidades em seus 529 quilômetros de extensão. E por isso, a gestão social da obra, com geração de benefícios às comunidades locais, foi essencial para que o projeto avançasse. A gente veio fazer uma obra, um projeto de engenharia, mas que ele tinha um monte de interferência social, um monte de interferência para a comunidade, um monte de problema ambiental. É isso que a gente tinha que vencer. A obra era muito fácil fazer. Então, quebrar esse paradigma de fazer isso, de sair um pouco da caixa da engenharia e pensar um pouco fora. Acho que esse é o grande aprendizado desse projeto. Além de entregar soluções de engenharia, nosso compromisso é dar atenção às vocações de cada lugar, potencializando oportunidades e gerando valor por meio de nossos projetos sociais, como acontece no entorno do Mineroduto, onde apoiamos cooperativas de doceiras e artesãs, além de incentivar a capacitação de cafeicultores. Nós tínhamos boas ideias, faltava corajosos para investir nessas boas ideias. E a Camargo, eu costumo dizer que ela chegou na hora que nós precisávamos, né? A mesma prática de gestão social se verifica em Fortaleza no projeto Vila do Mar, onde realizamos para a Prefeitura do município a urbanização e recuperação da orla numa extensão de 5 quilômetros, beneficiando diretamente 1.300 famílias que viviam em áreas de risco, em bairros com grande densidade demográfica e carências sociais e econômicas. Começamos a obra e a região era muito perigosa. Assaltos, briga de gangue, o pessoal não podia passar daqui para lá, pequenos furtos, roubando funcionários. A Camargo Corrêa ela fez um levantamento com todas as lideranças comunitárias da região do Grande Pirambu, né? E aí nessa reunião elencaram uma atividade que poderia vir a transformar de alguma forma legal o bairro. O que seria? Então indicaram o surf. A obra e o projeto social trouxeram inúmeros benefícios para a população, alinhando-se às diretrizes governamentais de desenvolvimento social. A Coop Surf conta com 23 cooperados e, além de fabricação e comercialização de pranchas, também oferece cursos para as crianças da região. Isso foi essencial para o projeto ter uma continuidade sem nenhum transtorno por parte deles em querer parar a obra como tinha acontecido no passado. Em Rondônia, executamos a obra da Usina Hidrelétrica Jirau, uma das maiores usinas em construção no Brasil. Com capacidade de geração de 3.750 megawatts, a usina vai abastecer 10 milhões de moradias com energia elétrica. No entorno da obra, oferecemos capacitação de mão de obra para mais de 7.000 pessoas e promovemos projetos de geração de trabalho e renda. A construtora Camargo Corrêa, junto ao Instituto Camargo Corrêa, trouxe para essas comunidades em torno que eu não estou aqui só para construir um empreendimento, eu estou aqui também para deixar um legado para essas comunidades. Um exemplo do trabalho realizado na região foi o apoio a agricultores familiares de fruticultura. Então a gente abraçou, que entendeu que era uma boa oportunidade da gente formar um grupo e ter a oportunidade de valorizar aquilo que a gente produz. E o interessante de ter o ICC como parceiro é que ele não só entra com recursos, né, como nós, mas esse poder de articulação que o ICC tem, né, com as empresas do grupo. E a gente mudou a realidade da vida daquelas pessoas. Em Huachipa, no Peru, onde realizamos uma das maiores obras de saneamento da América Latina, apoiamos a formação profissional de mais de 500 jovens. A estação de tratamento ampliou o acesso à água potável e a qualidade de vida da população. E o projeto social trouxe ainda mais ganhos para o desenvolvimento humano da região. No continente africano, onde a Camargo Corrêa participa de projetos de infraestrutura e de energia, desenvolvemos projetos sociais de combate à mortalidade infantil e iniciativas na área de educação e qualificação profissional. Em Moçambique, apoiamos a construção de uma escola para a comunidade do entorno do projeto da hidrelétrica em Pandancua.
Os cursos profissionalizantes e de educação infantil oferecidos pela nova instituição contribuem para a melhoria da qualidade de vida local. A comunidade não tinha escola. A escola que estava a utilizar, não é? Era de pau a pique e em condições precárias. O estado que estavam as crianças estava muito péssimo ainda. Quando nós viemos alegrar aquela escola ali, talvez todos concentraram-se, gostaram-se do nosso trabalho. As crianças já vão frequentar este ano letivo de 2013 num espaço um pouco digno. Se cada um de nós melhorar a sua vida, então o país todo melhora a vida e combater a pobreza. Então as crianças hoje estão felizes por saberem que é um sonho, mas depois de um sonho, hoje tornou-se realidade. A solução integrada, socioeconômica e ambiental de nossos empreendimentos tem a participação efetiva de clientes e parceiros. Como se verifica com a Vale nas obras da Estrada de Ferro de Carajás, um importante corredor ferroviário com mais de 800 quilômetros de extensão, que vai escoar a produção de minério de ferro nos estados do Maranhão e Pará. O social, ele pode e deve ser um negócio, parte do negócio. Então é muito bacana ver o Instituto Camargo Correia, a Fundação Vale, pensando... Muito obrigado e aproveitando, eu gostaria de reforçar o convite já feito a vocês, de que no sábado, se for do interesse de vocês, nós teremos uma visita à obra aqui de Vila do Mar, onde vocês poderão ver os projetos sociais implantados e a modificação que aconteceu naquela região, nas comunidades. Na recepção, nós vamos ter uma lista com o nome das pessoas que têm interesse. Seria importante que a gente já tivesse com antecedência. Se vocês puderem se inscrever, agradecemos muito. Obrigado.